Olá, está no ar o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que está repercutindo muito essa semana, que é o curso online de apicultura. Dá para aprender com eles? É uma pergunta, né, professor? É uma dúvida que muita gente tem, né, rapaz? O que aconteceu essa semana, professor? Essa semana, a Cia da Abelha está com o nosso curso gratuito, o curso rápido de apicultura. É um curso 100% online, 100% ao vivo e 100% gratuito. É verdade. Ninguém paga nada, né? Ninguém paga nada. E aí entrou uma discussão muito grande. Será se dá para aprender apicultura online, professor Armindo? Rapaz, isso aí eu acho que é uma questão que sempre vai haver debate, né, Pedro? Exatamente. Se o online ensina mais do que o presencial, se o presencial ele ensina mais do que o online, né? Eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens, né, não é, Jande? E hoje nós temos aqui, né, professor? Eu fiz o curso presencial da Cia da Abelha. Exatamente. E eu tenho curso online da Cia da Abelha. Ô, gente, pra quem não sabe, isso aqui é um casal 20, viu? Casal 20. Não estava Pra combinado quem não isso. pra quem não sabe, o Pedro e a Jande são casados. A Jande é a esposa do Pedro. É isso aí, a Jande é responsável pelo Mel Serra Goiás. Isso é pra vocês verem o seguinte, como que o professor Armindo e o Pedro Feldon estão bem servidos. Porque eu tenho a Janaína Nicolini linda, maravilhosa. É. E o Pedro tem a Jande também linda, maravilhosa, né, Pedro? Exatamente, professor. Não podemos reclamar não, né? É verdade. Tem do jeito que a gente era, meu irmão? Professor Armindo, nós vamos voltar pro nosso E tema. é para provar que a apicultura é para fazer de dois. É família, sendo né, casal gente? ou não, assim, mas tem que ser duas pessoas. É verdade. É Exatamente. Exato. Muito bom. Professor, mas vamos voltar pro nosso tema. O mais importante aqui é o seguinte. A Cia da Abelha não começou ontem, né? Nossos treinamentos da Cia da Abelha tem quanto tempo, professor? Como é que vocês começaram, na verdade, a dar treinamento Ô Pedro, em apicultura? Quando a gente começou treinamento de apicultura, né? A gente começou em apicultura em 83. Presencial. Não, ainda não era curso. Em 83 foi quando a gente começou. Era um treino. Foi quando eu Ah. fiz o meu curso. Isso, desculpa. Né? Eu tinha ali Pensei. meus 8 anos, 8 moleque, menino, anos. gangorrando lá no cipó, no meio do mato, lá no sítio, né? Minha irmã é 3 anos mais nova que eu. A Júnia tá com, isso mesmo, 3 anos. A Júnia tinha 5 anos, eu tinha 8 anos, né? E a gente ali no sítio, meu pai tem a propriedade rural desde 69. Então a apicultura começou pra gente em 83. A Companhia da Abelha mesmo nasceu em 94. Porque até então a gente era somente apicultores, como todo mundo é apicultor, a gente não tinha ainda um trabalho que era estabelecido em empresa, tudo mais, tinha produção, mas era média... venda. Não, já era uma produção boa, mas era venda pessoa física, não tinha pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica Companhia da Abelha nasceu em 94. A gente aproveitou o CNPJ do Riacho Materiais de Construção, Pedro. O mesmo CNPJ virou Companhia da Abelha. Isso lá em Contagem, em 94. Foi aquela transição do material de construção para a apicultura. De 94 até 98 foi quando a gente teve um impulso gigantesco na apicultura. E meados ali de 98, começou a aparecer gente de tudo, até antes um pouco, 96, 97, começou a aparecer gente lá na Companhia da Abelha, perguntando como é que criava abelha. Eu até então não tinha nem ideia, nem passava pelas nossas cabeças de ministrar curso de apicultura. E nessa... Pode falar. Por favor, Jande. Qual foi o gatilho para levantar essa procura pelo curso? Não, alguma não é que reportagem, houve, não. alguma... É a venda do produto. Quando a gente estabeleceu a Companhia da Abelha com a loja, a Companhia da Abelha, que não era venda de material, É isso que eu ia era a perguntar. venda de mel, era a venda da produção. A venda do material veio depois. Entendi. Então, primeiro veio a venda do mel, vendeu o mel in natura, depois veio os produtos manipulados. Foi quando nasceu ali a linha de produtos manipulados comestíveis, porque a parte cosmética já foi na primeira década dos anos 2000. Então, ali, quando deu ali 96, 97, a gente com a venda dos produtos, a pessoa chegava, comprava o mel, falava assim, nossa, Ramiro, eu tenho um sítiozinho lá, como é que eu faço para colocar umas abelhinhas? E aí a gente dava orientação para um, para outro, mas uma coisa solta, não era curso, a gente não tinha nem pretensão. Até que um dia chegou meu pai, Armindo Pai, que começou o curso. Fui eu não. Eu falei, seu Júnior, a gente está aqui. Vem um monte de gente aqui, a gente ensina como é que captura abelha, fala de caixa isca, as pessoas montam apiário, falam que estão, por exemplo, por que a gente não ministra um curso?
Aí a gente fez o primeiro curso lá no sítio, lá na Toca dos Buacos. Não tinha ainda nenhuma estrutura, era casa antiga ainda, tudo mais, aquela estrutura ainda da primeira casinha quando meu pai levantou o sítio lá em 69. Vamos ver se o senhor lembra. Quando foi a primeira turma, quantos alunos participaram 10 alunos. 10 alunos? 10 alunos. A gente distribuiu, tinha uma mesa igual essa que a gente está aqui, na varanda. A gente pegou essa mesa e na frente da casa tinha uma jaqueira. Nossa. Era uma jaqueira muito grande e ela era muito frondosa. E como ela é muito verde, o sítio sempre foi muito verde, muita mata, muita floresta. Como a gente teve ali uma condição ali muito boa, a gente pegou essa mesa e colocamos debaixo da jaqueira. Nessa mesa coube os 10 alunos. Eu fiquei na ponta da mesa, aplicando o treinamento. Né? Meu pai falou assim, não, você vai aplicar o treinamento. Ah, pai, mas assim, não, você vai aplicar o treinamento, que você fala bem, você estuda muito. E aí a gente aplicou o treinamento. Eu tinha o quê? 98, eu sou de 75, eu tinha 23 anos. Era menino. Nasci ali, então, a figura do professor Armindo. Ali nasceu, mas ninguém me chamou de professor naquela época. O professor foi mais recente. Naquela época eu era só o Armindo Júnior, o filho do Armindo pai. O filho do Armindo pai e a gente trabalhando junto. Então ali que começou foi o primeiro treinamento, debaixo de uma jaqueira. Pensa bem, numa mesa aberta com 10 alunos. E já tinha o método não, esboçado? O método, a gente já fazia o método, né? A gente já fazia o método, a gente já fazia a superprodução de mel, né? A gente já alcançava a superprodução de mel, já tinha os apiários ali, por exemplo, na fazenda Tercan, que dava muito mel, né? Foi a fazenda que mais deu mel para nós, foi lá. Só lá tinham 380, quase 400 colmeias. Né? Só dentro da fazenda, Pedro, eram 6 apiários. Então, ali era muito mel. Então, depois é que a gente foi transformando, com o passar dos cursos, a gente foi sistematizando aquilo que a gente já trabalhava, aquilo que a gente já tinha estudado e que a gente foi sistematizando, que virou naturalmente um método. Posso abrir um parênteses? Manda brasa. Só para a gente deixar claro, 400 colmeias em uma fazenda produzindo... Muito. E vendia? Não, tudo. Nunca sobrou mel. Porque muita gente pergunta, eu tenho o carinho de olhar os comentários, e muitas pessoas falam que não conseguem vender o mel. Ah, na minha região eu não vendo nem a R$13, na minha região eu não consigo vender. É porque as pessoas têm vergonha de oferecer mel. Então, é impressionante. Isso eu acho que é uma tecla que nós vamos bater eternamente, viu? Dá para vender o mel tudo tranquilo. Que produzir. Ô, gente, 400 era nessa fazenda. Porque no total nós ainda tínhamos, além desses 8 apiários na fazenda Tercan, que ficava lá em Esmeraldas, Minas Gerais, a gente tinha mais 10 apiários no entorno de Belo Horizonte. Eram 800 colmeias no total. Nossa. Nessa época a gente ainda não produzia a própolis verde. A própolis verde veio nos anos 2000. E o nosso apiário, hein? A gente já sua pra manter Então a gente ele. produzia, era 40 toneladas de mel todos os anos. E o trabalho era fracionar tudo, envasar tudo, colocar dentro dos carros e sair oferecendo. Professor, aproveitando... Sabe quantos pontos de venda a gente tinha, Pedro? Quantos? Nós tínhamos 80 pontos de venda dentro de Belo Horizonte. Mercearia, sacolão, supermercado, minis mercados, tudo em bairro. Sim. Ah, mexia com o hipermercado? De jeito nenhum, porque o hipermercado a vida inteira dependeu de quê? De ter muito mel. Ah, mas era 40 toneladas? 40 toneladas para o hipermercado é nada. 40 toneladas para um hipermercado é a venda do mês, muitas vezes. Sim. E você vai abrir um contrato com o Carrefour, que vai pedir 500 toneladas? Então é uma loucura. Não, e eles colocam o preço lá embaixo, né? E colocam o preço lá embaixo. Então eu não ia fazer isso com a venda toda ao consumidor. Então a gente saía todo mês de 15 em 15 dias, repondo o produto, acertar. Detalhe, deixava consignado. Uhum. Era consignado. Mas vamos voltar para os cursos. Aí eu quero saber. E aí os cursos foram acontecendo nisso tudo. Porque nesse trabalho todo de apiário, de distribuição de produto, de fazer dinheiro, cursos começaram a acontecer ali inicialmente de 4 em 4 meses. A gente abria a turma. E eram turmas ali de 10, 15, 20 pessoas. Aquilo foi crescendo. 99, 2000, 2001, 2002 veio a própolis. Ali a gente já estava com turma já de 30, 40 alunos. Quando entraram os cursos de produção de própolis, onde nós fizemos vários treinamentos de própolis, de produção de própolis, a gente especializou na superprodução de própolis também. Nós chegamos a produzir em um ano uma quantidade de 6 toneladas de própolis. Ela foi toda exportada através ou da Conap, Cooperativa Nacional de Apicultura, ou através da Farma Néctar em Belo Horizonte com Zé Alexandre Abreu,
que inclusive a gente tem contato até hoje, ele trabalha até hoje, foi o pioneiro na exportação de própolis no Brasil, foi o Zé Alexandre. Tem pessoas que dizem que são outros, não foi o Zé Alexandre que foi o pioneiro. Então, quando vieram os treinamentos de própolis, ali a gente atingiu o ápice dos treinamentos presenciais nossos. A gente reuniu a turmas ali de 80, 90, 100 alunos. Ampliou o espaço para poder receber. Lá na Toca dos Buacos, a gente construiu no segundo andar do sítio, nós construímos 5 quartos, cada um com 4 beliches, beliche, ou seja, cada beliche é 2 pessoas. Então, cada quarto dormiam 8 pessoas para receber lá no sítio. Estrutura de banheiro, comida, cozinha. Vocês contratavam um buffet? Que buffet que nada? Quem fazia o buffet era a Dona Cléo, minha mãe. Nossa, que delícia, juntava a Dona Cléo, juntava a minha irmã, a Júnia, juntava a Cida, que era esposa do Celi, que trabalhava com a gente na época nas abelhas, era o Raimundão da fumaça da época. Pegava firme, e era essa turma que fazia comida, preparava o café da manhã. Chegava do sábado à noite, tinha a famosa Salinas. Para quem é mineiro sabe o que é a Salinas. É aquela aguinha que o passarinho bebe, só que é a melhor do mundo, que é a pinguinha de Salinas. Então aquilo aí era festa, vinha gente do Brasil inteiro. Curso da Companhia da Abelha, ali meados de 2002, 2003, 2004, era disputado no tapa, porque faltava vaga. Imagina. A gente teve uma época, por exemplo, da produção da própolis, que era tanta gente procurando produção de própolis, que a gente teve que marcar cursos quinzenais durante um período de 4 meses. E era turmas de 80, 90 alunos. Dormia 40 no sítio e outros 40, 50 ia para o hotel. Olha que loucura. Beleza. Minas Gerais. E a realidade de Goiás? Quando a Cia da Abelha saiu de Minas e veio para Goiás. Aí deu ali, 2007, 2008, Armindo Pai aposentou. Falou assim, não, tá bom e tal, já estava com seus 65 para 66 anos. Agora eu quero dar descansada, que eu trabalho desde os 8 anos de idade, é aqui ele começou a trabalhar cedo mesmo. Aliás, a geração dos nossos pais foi assim, né, Pedro? Exatamente. Acho que foi até geração de começar cedo. A nossa também ainda começou. A nossa ainda começou cedo, Jande, é verdade. As de hoje, 17 anos é menino para trabalhar. Eu não morri por conta disso. O Pedro também não morreu. A Jande também não morreu. Mas aí outros 500. Vamos voltar no tema. Mas enfim, seu Armindo aposentou, foi lá para Conceição da Barra, alternando sítio-barra. A minha irmã já na Bahia, terminando de fazer ali mestrado, doutorado, acabou ficando lá por Itabuna, por lá casou, formou família bacaninha. O que eu estava fazendo sozinho em Belo Horizonte? Parte da família da Janaína, Goiânia. E ela sempre falava, meu sonho era morar em Goiânia. Então vambora. Realizou. Juntamos nossos panos, colocamos em cima do caminhão, peguei metade das colmeias, que eram aquelas que me cabiam, colocamos também dentro do caminhão, trouxemos para cá, implantamos os apiários aqui e recomeçamos o trabalho da Companhia da Abelha aqui. Então o apiário Cia da Abelha veio com a abelha de Minas Gerais? Veio com a abelha de Minas Gerais. Tem sangue mineiro aqui no Goiás, rapaz. Tem sangue... Não é à toa que superprodução acontece aqui não, rapaz. Porque veio genética de lá. E quando a gente chegou com isso aqui, Pedro, passaram ainda 2 anos até a gente restabelecer o reinício dos cursos. Não foi de cara. Você tem que começar todo um trabalho do zero, restabelecer toda uma estrutura, montar tudo, criar toda uma estrutura de atendimento na venda de mel, na venda de produto, na venda de material. Então foram 2 anos até a gente refazer e reiniciar as turmas. Quando reiniciaram as turmas, já reiniciou grande, não tinha turma que não dava menos do que 30 alunos. Porque mesmo nesses 2 anos que a gente ficou sem ministrar curso por conta da minha mudança para Goiás, a gente recebia demanda e cobrança o tempo todo. Quando é que você vai voltar aos cursos? Quando que você vai voltar aos cursos? E aí o trem cresceu de novo. Bom, nós estamos falando já dos anos 90. Dos anos 2000 já. Isso ali 2010, 2011. Nessa época, quais os outros cursos de apicultura que já existiam também, professor? Porque sempre tiveram cursos de apicultura. Sempre tiveram os cursos de apicultura. Se a gente pegar, por exemplo, aí, tem o Másio Magalhães, que até hoje ministra curso em Belo Horizonte. Presencial também. Adaptos indígenas, presencial. Hoje ele ministra pelo Senar. Uhum. O sinal é um dos melhores cursos do Senar que tem, é o promovido pelo Másio. Porque o Másio tem experiência de apicultura prática. Não é experiência de curso agropecuário. A gente vai conversar sobre isso também. O Másio Magalhães. Nessa época, o professor Gustavo Bijos, no Mato Grosso do Sul, também começou os treinamentos dele presenciais. Nessa época não havia online ainda. Curso online não havia. Vamos chegar lá daqui a pouco. 2010, 2011, 2012 não havia. E nem era bem visto.
Porque nessa época tinha muito, era o quê? Não, eu tenho um curso online aqui. Era só e-book de PDF. E esses presenciais, eles tinham manejo, você sabe? Normal, eram cursos bons, porque eram promovidos por apicultores. Por apicultores. Robson Raad, em Minas. Sim. Que até hoje ministra treinamentos, viaja pelo país todo, faz treinamentos presenciais até hoje. Dos melhores treinamentos que tem, inclusive na parte de superprodução de mel, domina muito. Muito. O sistema, por exemplo, de trabalho 60 dias antes da florada, quem instituiu foi o Robson Raad. Isso não foi nos anos 2000, não, isso foi nos anos 90 ainda. Ele que começou a divulgar esse trabalho de você preparar comércio 60 dias antes da florada. Quando você pega outras empresas que trabalhavam, Luiz Sosnovski em Santa Catarina, que fez grandes apicultores no estado de Santa Catarina em cursos presenciais. Então sempre teve procura. O Luiz Fernando Baldoni. Que foi o original, que fundou o Mel Baldoni, que montou o Entreposto Baldoni. O Luiz Fernando Baldoni ministra treinamento presencial até hoje. Outro dia eu recebi um chamado dele no Facebook, do curso presencial dele. Ele montou um entreposto, depois o pai dele aposentou, o Baldoni pai aposentou, vendeu o entreposto Baldoni, a marca Baldoni ficou, porque ela já era muito conhecida. Sim. E para a turma que comprou o Baldoni, eles fortaleceram ainda mais a marca. Mas o Luiz Fernando Baldoni tem uma lojinha de apicultura até hoje, ministra treinamento até hoje de apicultura. Um grande apicultor com um grande conhecimento de apicultura. Um dos rótulos mais bonitos que eu acho no mercado. É o do Baldoni. Do Baldoni. Eles têm um design Professor fantástico. Ednei Magalhães na Bahia, lá na CEPLAC, fazendo trabalho através da CEPLAC, não foi através dele, professor Ednei, foi através da CEPLAC, formou grandes apicultores naquele sul da Bahia, na parte de produção de pólen, na parte de produção de própolis vermelha, na parte de produção de mel no eucalipto. O grosso do mel do eucalipto, por exemplo, que é produzido somando Sudeste e Nordeste, o grosso dele vem da região sul e extremo sul da Bahia. Não podemos nunca tirar o mérito do professor Ednei, o trabalho que ele fez ali. Então são excelentes cursos presenciais, muito bons. Né? Então eu lembro que em 2017, né, eu tenho uma propriedade rural aqui em Goiás. Que você veio? 2017. Não foi 16, não? Não, foi 2017. 2017. É 2017. Eu estava grávida da Catarina. Foi isso mesmo. Em 2017, por intermédio do meu amigo Etevaldo Galvão, que é aluno da Cia da Abelha. Que é aluno da Cia da Abelha. O pessoal do curso rápido viu o vídeo do Etevaldo. Já conhece o Etevaldo, né? O apicultor sem terra. O apicultor sem terra. Sem terra. A marca do Etevaldo é essa. Exatamente. E o Etevaldo, ele me falou, olha Pedro, já que você tem a fazenda em Goiás, vocês já estão criando boi, você não quer implementar a apicultura? O Etevaldo foi lá, a gente fez o resgate de um enxame alto, né? E eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa mais louca. Eu falei, não, Pedro, isso aqui é diferente. É diferente. Isso aqui é um resgate, não é uma captura. Captura você faz com caixa aí. Vai lá fazer o curso com o professor Armindo. E eu tive, né, a alegria de fazer um curso presencial na Cia da Abelha em 2017. Foi mesmo. Já foi na empresa nova? Foi na empresa nova, foi. Lá no segundo piso da escola. Quando a gente começou a ministrar curso em Goiânia... Você começou em casa. Acontecia onde? Acontecia lá em casa. Lá na sua casa. O Etevaldo morava no fez na sua casa. Do fundo. Exato. E a Companhia da Abelha foi construída na frente, lembra disso? Isso. E o treinamento era lá. Eu não conhecia a Cia da Abelha. Eu já conhecia a Cia da Abelha em um prédio novo. O Etevaldo que falou. O Etevaldo é que me falou, olha, o professor Armindo é uma pessoa que conhece bastante, que já tem uma consciência do que é apicultura, tem um profissionalismo fantástico. Eu o conheci na casa dele, quando ele ministrava o curso na casa dele, quando chegou em Goiânia, ele é de Minas. Mas hoje ele já está com a empresa, tem uma escola muito grande. E eu ainda fiz o primeiro curso quando era naquelas chácaras, naquele condomínio de chácara, o apiário. Nossa Senhora! O que acontece? Tem tempo, hein, cara? Quando decidiu que ia implantar apiário, a primeira decisão que foi tomada presencialmente é fazer curso. Exatamente. Buscar conhecimento. Tinha que fazer o curso, né? E aí a minha visão com o curso da Cia da Abelha foi duas, com relação às vantagens e às desvantagens. E aí eu queria entrar exatamente nessa parte. Eu, como aluno que fiz o curso presencial, a maior vantagem é o contato humano. Fiz grandes amigos no curso, tá? Tem amigos que eu tenho contato até hoje. Né? Tive a oportunidade de conhecer o professor Armindo pessoalmente. Viramos amigos também, né, professor? Viramos amigos também.
E foi muito, mas muito importante esse contato físico nosso, até para a gente poder se conhecer. Mas tiveram desvantagens que foram pesadas. E para mim, a maior desvantagem de todas, professor, e a gente vai falar ainda de todas as vantagens e desvantagens dos cursos, é que depois que você sai... É muito rápido para esquecer. Muito rápido para esquecer. Muito é rápido. muito Por mais conteúdo. que seja entregue material impresso, que você tenha disponibilidade do professor para quem mora aqui em Goiânia podia ir lá, mas não dá para rever. Qual foi a minha sorte, Armindo? A minha sorte é que eu tinha um cliente que eu visitava todo mês e ele fica a 2 quadras da Cia da Abelha. Então eu ia lá conversar com o cliente, ia lá trabalhar e ia tomar um café com o professor Armindo, né? Então, assim, assíduo da Cia da Abelha. Eu acho que até hoje ainda tem essas figurinhas carimbadas que vão lá na Cia da Abelha tomar café. Rapaz, a gente tem pessoas de Minas. Que vem pra cá. Dos cursos em Minas, o cara vem passear aqui em Caldas Novas com a família. Ah, eu vou esticar lá e no Armindo lá e dar um abraço nele. Aparece lá na Cia da Abelha, vem tomar um café, passa a tarde lá com a gente. Que legal, professor. O presencial proporciona O presencial, isso. ele proporciona isso. A gente tem amigos do tempo... Pô, eu tenho amigos do primeiro curso. Dos 10 alunos do primeiro curso feito debaixo da jaqueira, cara. Tem contato com esse pessoal ainda. Então pensa bem. Então você forma uma família mesmo. Agora, isso que você comentou, Pedro, de você chegar ali, rapidamente você esquece, não é porque o treinamento não ofereceu base para você e para você não gravar. Não. É porque o volume de informação é grande. É muito grande. Não é que a apicultura ou que a abelha seja um animal difícil de ser criado, mas é um trabalho que você tem que fazer a partir de método. Tem passo a passo. Sim. Exatamente. E como que você lembra um passo a passo simplesmente acompanhando 3 dias de um treinamento presencial? Não dá para lembrar tudo. É ou não é verdade? É verdade. E você sentiu isso na pele? Senti na pele. Por quê? Porque muitas coisas eu tinha que voltar lá na Cia da Abelha e pegar informações diretamente com o professor Armindo. Ocorreu de aluno fazer o curso presencial e refazer o curso presencial? O Etevaldo fez 3 vezes. É o caso desse. O Etevaldo fez o seu curso presencial 3 vezes. Eu sei, eu perguntei só para eles falar a mesma resposta. Igual o Etevaldo, a gente teve pelo menos aí, no tempo de Goiás, pensando já mais recente aqui, pensando aqui no tempo de Goiás, pelo menos 20 alunos refizeram o treinamento básico, o curso básico de apicultura, 3, 4 vezes. Eu. Pois é. O básico eu fiz 2 vezes. 2 vezes, né? O básico pra eu fiz poder 2 fixar, vezes. porque é muita informação. É muita informação. É muita. E em 2018, pra gente se situar aqui, em 2018. Cronológica, Em 2018, eu comprei a primeira vez um curso online, e o curso online era justamente relacionado ao trabalho online. E foi quando eu te procurei. Você lembra, professor? Lembro. No final do ano de 2018. No mês de dezembro de 2018. A gente sentou para tomar um café. Ou foi para almoçar? Acho que foi almoçar, professor, lá no Gaúcho. Lá naquela churrascaria do Gaúcho que tem ali perto, aquela da Cia da Abelha. Levava o pessoal isso, do curso pra almoçar, isso. Que fazia aquela mesona, né? Eu saí do cliente, fui lá conversar com o senhor e me convidou para almoçar. As mesas também de bar de árvore. É. Porque ele tem na frente do restaurante dele um monte de árvore. Aí abria aquela mesona gigante, o pessoal para comer. Para receber todo mundo. Na hora do almoço e aquela mesona imensa de aluno. Aí o povo ficava tudo olhando. Um dia de domingo, falou assim, por que esse povo está trabalhando domingo? Ninguém nem sabia que estava mexendo com a abelha, né, Pedro? Exatamente. E foi engraçado que quando eu cheguei para o professor Armindo, eu fiz a proposta para ele. Armindo, seu conhecimento é um conhecimento que não pode ficar entre 4 paredes. E a internet, ela chegou justamente para dar publicidade, né, levar o conhecimento a todos os cantos do país. Vamos fazer um curso online de apicultura? E o professor Armindo demorou para aceitar essa proposta. Ele ficou bem resistente, né? Vou pensar. Gente, eu nunca fui até essa época, quando o Pedro chegou e fez essa proposta para mim, ele que já estava ali estudando online, ele e o irmão dele, o Thiago, né, os dois. Eu confesso a vocês que eu não era favorável ao curso online. Eu não era. Eu era uma pessoa que batia pesado na questão do online. Eu não conseguia entender ou enxergar como que um treinamento online ele poderia ser superior ao presencial quando você não tinha a opção do olho no olho, quando você não tinha a opção do trabalho prático de apiário. Como que a pessoa poderia fixar todo o trabalho acompanhando um treinamento online? Mal sabia que aquilo era uma crença limitante minha.
E limitante pesada. Verdade. Limitante pesada. O curso presencial era bom? Era. E eu falo para vocês que ele era o melhor curso presencial do Brasil. Ele era. O curso da Cia da Abelha? O curso da Cia da Abelha presencial. Modéstia passou longe. Modéstia à parte, não é porque é eu que aplico o curso não, mas era o melhor curso presencial do Brasil. A gente formou grandes apicultores, grandes produtores de mel, grandes produtores de pólen, grandes produtores de própolis. Mas se pegar o percentual, Pedro, de alunos que realmente atingiram o resultado de superprodução de mel, de superfaturamento com a apicultura, pequenininho. Pois eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu posso falar porque eu fiz vários treinamentos até chegar na Cia da Abelha, tá? Eu busquei conhecimentos online e todos eram muito fracos. Muito. Tem alguns que eles prometem curso de apicultura e te mandam apostilas em Apostila PDF. em PDF. Assim, sem nada detalhado, Exato. só teoria, assim, uma teoria fraca. Eu gastei muito dinheiro em busca de conhecimento antes de conhecer o professor Armindo. E eu encontrei muita dificuldade no curso presencial. Muita dificuldade. A gente foi fazer o curso e quando a gente chega na hora prática, nós estamos falando de uma turma de 30 pessoas, que é o mais adequado. Né? Uma turma de 30 pessoas. Quando nós fomos fazer o curso, não são todos os alunos que vão manusear a colmeia. Até porque eles não conhecem, eles não sabem e não pode. Dá o exemplo da aula prática. É a aula prática. A aula prática ficava todo mundo no apiário, você vestia o seu uniforme, o professor passava com o ajudante ensinando como usar o fumigador, depois ia abrir caixa. Quem abre a caixa é o instrutor e ele vai passando os quadros para olhar. Teve uma turma onde uma senhorinha estava do meu lado, ela pegou, olhou, devolveu o quadro e falou assim, no meu lado: não vi nada. Eu não vi nada. E olha que eu pegava um por um, Jande. Porque a cria nova não é fácil de encontrar mesmo, não. Ela é pequenininha, não. Uma linhazinha de meio milímetro de tamanho. Tem que estar linha de costura, treinado para ver. De meio milímetro de tamanho. Não é fácil de ver. Agora, é uma cria que se a pessoa que está fazendo um curso presencial, ela não identifica, ela não consegue dividir enxame, ela não consegue estabelecer crescimento da colônia, não. Ela não consegue fazer manejo pré-safra, não produz ela rainha. não consegue produzir rainha, não consegue identificar ou fazer ou traçar um diagnóstico se a colmeia tem ou não rainha. Porque no universo de 100 mil abelhas, você vai procurar rainha? Não tem jeito, né? Não, professor? você vai identificar se tem cria nova. Tem cria nova, tem rainha. Exatamente. Então, o curso presencial, ele é muito limitador nesse sentido. Eu só descobri isso, gente, depois do online. Depois do online. Porque no caso, por exemplo, Pedro, da cria nova, quando a gente gravou a aula de cria nova, lembra? Lembro. Que a gente pegou a câmera, a gente pediu até o Renato para ele botar aquela lente dele, que pegava até o zoom. Não é? Vai lá dentro do alvéolo. Pegava, né? até o pelo da abelha. Exatamente. Não é? E aí ele foi lá no fundo do alvéolo, Jande. Sim. E aquela criazinha, aquele ninhinzinho, aquele trenzinho, linhazinha de costura. Virou uma linha do tamanho de um dedo. Aí eu posso falar com propriedade. Eu não fiz os cursos práticos, né? Inclusive demorei bastante presenciais. tempo. Presenciais. Demorei bastante tempo para conhecer o professor Armindo, mas eu tive o privilégio de ver logo assim, de pegar online, né? Nas gravações do curso online. E eu não tive dificuldade, porque é tudo muito claro. Com o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, tanto de som quanto de imagem, a única coisa que está faltando é sentir o cheiro da abelha, que não dá para ainda transportar pelo computador. É verdade. O restante, a gente sente como se estivesse realmente trabalhando ali no apiário. E você consegue, opa, não vi agora. Aí aumenta e você consegue enxergar e diminui. Você treina a sua vista para quando você chega no apiário, você consegue identificar. É. E outro detalhe, o curso presencial ele engessa demais o aluno. A questão do tempo. Não é o tempo do aluno, é o tempo do professor. É o tempo programado. Né? Então, vai ser sexta, sábado e domingo, das 8 horas às 19 horas. E aí, o aluno ele vai ter que se deslocar. Tem a questão também do local. Né? Uhum. Muitas vezes ele vai ter que deixar a casa dele, deixar a cidade dele. Né? Tem o custo. Exatamente. Que acaba ficando mais caro porque ele vai pagar passagem. E hoje passagem não está barata.
Com certeza. Certo? Nunca foi. Hotel, alimentação. Porque aqui em Goiânia não tem a estrutura que tinha em Minas, né, professor? Para receber todo mundo. Goiânia nunca teve assim a estrutura igual as grandes capitais, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte tem 3 vezes mais rede hoteleira, tudo. O que é bom em Goiânia é o deslocamento. A logística aqui é muito boa. Porque outras capitais é sofrível a questão dos engarrafamentos, né? E o pior de tudo, gente, é o fato de você sair do curso e você sai pilhado num curso presencial. Você sai pilhado como sai pilhado no online. No online. Só que quando passa 3, 4, 5 dias, você começa a esquecer. Passou 15 dias, você lembra de apenas 20% do conteúdo do curso. Professor, e tem uma coisa. Na hora que o senhor chega, captura uma caixa isca e esquece qual o procedimento para transferir ela para um ninho. Que você não tem a opção de rever aquela aula que você acompanhou, acompanhou na prática. Dá um desespero, não dá, Jane? Ué. Eu vejo também uma outra desvantagem, a gente já está falando de curso online e presencial. Quando foi para fazer o presencial, eu não pude ir enquanto mulher, enquanto mãe, porque eu estava com o bebê. Ou seja, ainda tem esse limitante para nós, né? Porque, por exemplo, para a mulher se deslocar, viajar 3 dias, quem é mãe é difícil. É complicado. Né? Tem aquela questão de com quem deixar, de tempo. No online, você consegue programar o seu tempo. E outra coisa, professor, no online, o que a gente tem de aluno que adquire o curso e assiste ele, a esposa, os filhos, família inteira, o colaborador da fazenda, o peão, o pai, a mãe, o vaqueiro, todo mundo que está envolvido no projeto. Entendeu? Então, assim, ele acaba saindo muito mais em conta. Esse é o ponto, Pedro, que eu ia chegar. O curso presencial era bom? Era. Eu falo que era o melhor curso presencial na época do Brasil. Porque o conteúdo a gente passava plenamente como a gente passa no online. Só que a grande diferença é que com 15 dias o aluno não lembra. Ah, professor, mas eu lembro. Não lembra. Se eu pegar a prova que a gente aplica para os alunos do online, e aplicar para o aluno que fez o curso comigo presencial, ele é reprovado na prova. Ele não lembra, gente. Porque é muito detalhe. É muito conteúdo. A parte teórica, a parte prática. Você chegar à superprodução de mel são mais de 150 passos. Principalmente dentro do manejo pré-safra. Se você errar um detalhe, você perdeu sua produção do ano. Exatamente. Você faz uma produçãozinha de mel, mas você não faz superprodução. Então, quando você está no online, pensa bem, Pedro, você pegou presencial comigo. Teve aquela dificuldade com aqueles primeiros enxames que você capturou. Teve aquela dificuldade com a alimentação. Perdeu muito enxame. Praticamente tudo que você capturou sobrou, parece 4 enxames. Isso. É ou não é? Sobrou 3 enxames. Se tivesse um online para você assistir e reassistir as aulas, você teria perdido aquele tanto de abelha? Era o que eu ia falar para o senhor agora. Uma vantagem enorme no online. Eu vou fazer alimentação. Eu vou lá, revejo as aulas. Né? E eu posso estar fazendo aquela alimentação, às vezes com o professor Armindo falando do meu lado, aqui no meu celular, ó. Então é fantástico. Você não perde tempo, não perde dinheiro e respeita as suas abelhas. Ah, professor, mas eu não acompanhei a sua aula presencial mostrando divisão de enxame. E quem falou que numa aula presencial onde você tem 30, 40 alunos, aquele aluno consegue acompanhar em detalhes todo o trabalho da divisão? Não tem jeito. Fica todo mundo amontoado em cima, todo mundo assiste mal, ouve mal, porque você tem que falar quase que... O som das abelhas. O som das abelhas em cima. A atenção de quem não conhece aquele... Isso eu ia falar. Então isso cria bloqueio nas pessoas para poder ter um entendimento legal. Sim. Então você aplicava a aula de divisão da maneira como eu aplico no online, sem tirar nem pôr. Esse é um outro ponto. Ah, professor, mas... Opa, deu uma travada aqui na câmera aqui. Ah, não, voltou. Desculpa, gente. Deu uma travada, mas voltou. Ah, professor, mas eu não acompanhei. Gente, da maneira como eu fazia no presencial, Pedro, é como nós gravamos no online. Sem tirar nem pôr. Só que com uma vantagem. Enquanto lá no presencial, aquela pessoa ficava lá atrás, porque tinha um monte na frente. Ele tinha que esticar o pescoço para poder ver. No online ele está assistindo na televisão no conforto do sofá. Da casa dele. Sem medo de lavar ferroada. Sem medo de lavar ferroada. Sem estar suando, sem aquela barulheira, sem suor, sem o estresse daquele tanto de aluno querendo assistir também, quase um atropelando o outro dentro da aula presencial. O importante é que a qualidade do conteúdo, ela é a mesma, só que melhor.
melhor e que pode ser assistida e reassistida. A quantidade, né, de informação que você passa, do acúmulo dessa experiência de anos, você gente, conseguiu eu vou além com modular você. isso de uma forma organizada. Eu vou até além com você. O conteúdo, a gente passa o mesmo conteúdo, só que muito mais conteúdo. Se a gente pegar todo o conteúdo que eu aplico dentro do curso online e eu somar todo esse conteúdo, pegar os tópicos dos 150 passos para a superprodução de mel, você conseguir aplicar os 150 passos em todos os cursos? Não. Em um ou outro curso, raros cursos. Até porque que não dá tempo. No presencial, assim, é bom o contato físico, o contato entre pessoas, é ótimo. Mas a gente sabe que, por exemplo, você tem mais afinidade com um colega. O professor tá dando uma aula ali na frente, tá explicando uma coisa importante. Mas eu quero saber da vida dele. Tira atenção, não tem jeito. E aí, como é que você tá? Não dá tempo. E o sono? E o sono? Depois do almoço? Não, inclusive o jargão meu era qual no curso presencial? Olha o sono! Olha o sono! Quando chegava depois do almoço? Olha o sono! Bombinha de álcool, não é? Lembra? Jogando álcool pra gente, Eu batia álcool. Fulano, acorda, pá. Porque tinha que manter um clima divertido, né? E era divertido mesmo. Exatamente. Mas que perde tempo. Mas não tem aproveitamento, gente. Então, eu só descobri isso depois que eu fui pro online. E o que foi de diferente no online que me levou a mudar totalmente minha opinião de que o curso online é melhor que o presencial? Eu sei o que foi, professor. Resultado dos alunos. Alcance também. Porque se eu alcançava no universo de 40 alunos, se 2 atingiam o resultado de superprodução de mel, gente, eu comemorava. 2 de 40. Hoje a gente abre uma turma no online, a gente já alcança resultados de 20, 30% dos alunos que alcançam a superprodução de mel. Então eu estou falando de um número quase 10 vezes maior. É muita coisa, Pedro. E existe o retorno, né? As pessoas realmente, elas devolvem. Professor, o online também tem uma coisa que nenhum curso presencial tem. Chama-se comunidade. Comunidade. Porque você, enquanto está no curso presencial, você está em comunidade? Tá. Ali dentro você está. Aí você terminou o curso no domingo, sua cidade. Todo mundo sai pilhado, cada um para o seu canto, mas cada um também de volta para os seus problemas, para os seus grilos, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua rotina. Sim. Dentro do Cadê curso, a comunidade? Exato. Dentro do curso online, você tem aquela comunidade que te atrai e te cobra. E te cobra. Ajuda. E aí, Jande, você conseguiu colocar as caixas iscas? Eu não consegui. Não, Jande, não faz isso não. Vai lá, Jande. Você não conseguiu, Jande? Qual é a dificuldade que você teve? Eu tive a dificuldade assim. Não, então tenta fazer assim, tenta fazer assado. E não é um. São vários. São vários. Facilita, o que eu acho mais bacana lá no Grupo Premium, que é a comunidade dos meus alunos da Escola de Apicultura, é o quê? O aluno, ele tem a dúvida e muitos chegam todos os dias. Eu tô com a dúvida assim, quem pode me ajudar? 30, 40, 50 comentários de alunos do Brasil inteiro. Respostas dos alunos todos. Aonde que havia um negócio desse no presencial, Pedro? Não tem, né, professor? Não tinha. Não tem. Uma colaboração incrível, né? Eu lembro que eu cheguei a fazer... da época quando nós mudamos para Goiânia, de 2007 a 2008 até meados de 2018, nos 10 anos de trabalho iniciais, nós chegamos a fazer 2 encontros de apicultores. Eu acho que você não chegou a participar de nenhum deles, não. Eu acho que não coincidiu a data de você. Não. Nós fizemos 2 encontros de apicultores. Aí a gente reuniu turmas ali de 120, 130 alunos. Chegamos a reunir. Fizemos aqui em Goiânia, fizemos esses 2 encontros de apicultores. Foi bacana? Foi. Mas a turma não lembrava do conteúdo. Então, praticamente esse encontro de apicultor foi praticamente refazer o curso para essa turma. Olha que loucura. Aí o pessoal chegava com perguntas para mim, fulano, você não lembra disso no curso? Não lembro, é coisa demais, não dá para lembrar. Eles falavam para mim. Isso foi ali, eu acho que o último encontro foi 2015, Pedro. A gente fez um 2012, depois 2015. Quando foi 2018, que você me procurou, Armindo, pega esse treinamento que você faz por online, rapaz. Não é possível que você, com todo o conhecimento que você tem, com tudo que você faz, está aqui aplicando treinamento para 30, 40 pessoas. Vamos levar esse negócio para o Brasil inteiro, porque a apicultura é capaz de mudar o Brasil. Lembra que você falou isso para mim? Exatamente. Eu fiquei resistente. Quando você teve essa proposta, você não chegou a pensar nos outros cursos que já existiam? Ou se... Não, nunca pensei nos outros cursos, gente. Outros cursos online? Não existia curso online igual da Ciência da Bíblia. Existia um curso online que ele estava começando, que era do professor Gustavo Bijos. Ok. Era do professor Gustavo Bijos.
Então ele trabalhou um tempo com online, hoje ele está trabalhando mais com consultoria e mentoria, né? Então ele não está mais com o curso online dele para valer, ele está trabalhando mais consultoria. Curso bom. Muito eu não bom. conheço o curso do professor Gustavo. Muito bom. O professor Gustavo Bispo tem um amplo conhecimento de apicultura, faz superprodução de mel, faz superprodução de mel, faz o superfaturamento com a apicultura, trabalhou muitos anos dentro da Iagro, lá no Mato Grosso do Sul, que é a Emater de lá. Então faz um trabalho belíssimo. Mas ele não manteve o trabalho. Professor Armindo, quando eu cheguei para o senhor, em 2019 o senhor já tinha aceitado. Isso. E eu falei para o senhor, professor Armindo, vamos dar treinamento gratuito na internet? Aí eu pirei. Você tá louco, Pedro? Fazer curso gratuito, Pedro? Isso não, moço. Ninguém dá valor gratuito, não. Professor, não é? E como o senhor se sente? Ô Pedro, foram as crenças limitantes que você e o Thiago foram colocando na minha frente e que, gente, a gente tem que evoluir. Se tem uma coisa que eu aprendi com esses meus dois irmãos aqui, e eu agradeço a Deus demais da conta todos os dias de vocês terem aparecido na minha vida, e tô falando sinceramente, eu sei. A gente tá gravando, não. A gente já conversa isso no particular. Bate-papo. O bom do podcast, inclusive, é que a gente não combina nada do que a gente fala. Verdade. Mas a coisa que eu mais agradeço a Deus todo dia foi essas duas pessoas, Jean de Leite, terem entrado na minha vida. Porque a gente já fazia um trabalho magnífico, a gente já fazia um trabalho muito bacana na apicultura, mas eles me mostraram que esse trabalho magnífico que a gente faz, se ele atingia 1% do público que atinge hoje, ou aquilo que a gente trabalhava, hoje a gente atinge 100 vezes mais. E com 100 vezes mais resultados. Sim. Quando eu fico olhando as pesquisas que a gente manda para os nossos alunos, quanto que você produziu de mel aí? Que a gente levanta a estimativa. Pô, eu fiquei impressionado de saber que esses alunos novos que entraram estão produzindo aí todos os anos aí 200 mil quilos a mais de mel para o mercado. É muito valorizante, né? Só com os alunos da escola de apicultura. Então isso é grandioso. Tem um benefício que o online permite, ele chega a todo o público, inclusive... Em todos os lugares. Eu leio alguns comentários, esses dias eu li de uma senhora que falou que não saía de casa para nada, que ela estava com depressão e começou a acompanhar a cia da abelha e serviu como uma terapia, assim, ajudou ela a sair daquele estado. Então, chega a todas as pessoas. Não vamos falar o nome dela, aquela aluna nossa lá do Mato Grosso do Sul. Sim. Que já estava na situação, comprou uma propriedade rural, a propriedade do rural só dando para trás, todos os projetos fracassando. Ela jamais iria no presencial? Ela já estava querendo revender novamente a fazenda, numa depressão tremenda, tomando antidepressivo tarja preta. Quando pegou o curso online, que fez o curso online, implantou a apicultura de verdade... E o mais interessante... Mudou a vida dela. Ela estava pesquisando sobre alimentação saudável e descobriu a cia da abelha. Tinha nada a ver com a apicultura que ela estava procurando. Olha só. E chegou casualmente. Mas a apicultura tem a ver com tudo. Com tudo. E foi o que mudou a vida dela. Mudou a vida dela. E outra coisa, quando a gente atinge o Brasil inteiro e a gente tem a opção de atingir tanto aquele pequeno produtor da agricultura familiar quanto o grande produtor, a gente muda a mentalidade das pessoas. Muda. Você tira o pequeno das barras do governo e você tira do grande aquela ambição de querer desmatar tudo, dando para ele uma outra oportunidade para poder ganhar dinheiro, gerar renda sem acabar com o meio ambiente. O que é mais bacana no online, isso que o Pedro comentou, primeiro do tirar do governo. Gostei dessa parte aí. A gente está muito acostumado nesses últimos 30 anos no Brasil, independente de governo de esquerda, de direita, de centro, do céu ou do inferno, não importa. A gente está muito acostumado a dar o peixe pescado. Exatamente. Exatamente. Esqueceram de ensinar as pessoas a pescar. Esqueceram de ensinar as pessoas a produzir o mel. É mais fácil dar o mel pronto. Daí... Para bom entendedor, meia palavra basta. E nem explica o que é o mel, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Basta de tanta bolsa disso, daquilo outro. A gente tem que ensinar, são as atividades de trabalho para as pessoas produzirem, para as pessoas enriquecerem, mudarem de vida e não serem dependentes do governo. Então isso é muito sério no Brasil, Pedro. Qual a opinião? A gente está num ano de eleição. Exato. E as pessoas têm que pesar isso aí.
Né? Quais são as pessoas, quais são os candidatos, quais são as pessoas que vão administrar o nosso Brasil, que estão pensando efetivamente em transformar as pessoas tecnicamente, que as pessoas sejam independentes, que as pessoas construam o futuro delas, que as pessoas tenham o direito de ganhar o dinheiro delas, a partir do suor delas, do trabalho delas, do mérito delas. Sim. E as pessoas estão esquecendo disso. A apicultura é essa ferramenta. O curso online, ele dá essa opção. Porque ele, pegando exatamente aí o comparativo da varinha de pescar, o curso online é a vara de pescar. Exatamente. Vem cá, vou te ensinar a pescar. Não vou te dar o peixe pescado, não. Vou te ensinar a pescar. E ainda vou te ensinar a tratar o peixe. E beneficiar o peixe. E colocar na gôndola e vender no preço para você ganhar dinheiro. Te dou até receita, né? Te dou até receita. A apicultura faz isso. A gente faz isso no mel, Pedro. Exato. E a gente vê os alunos atingindo isso. Quando eu vejo alunos em situação ali de pobreza, de carência mesmo. Carência. E que na apicultura mudaram a vida deles. Que comprou um primeiro carro, que comprou uma primeira televisão, que comprou uma primeira geladeira. Alunos do Nordeste, Jande, que moravam em barraco como é que chama esse barraco de barro lá? Você que é paraibana, você sabe. O de pau a pique? Lá não. É pau a pique, não é outro nome. É pau a pique mesmo? Pau a pique. Os barracos de pau a pique construídos com barro, né? É gente que dormia onde? No chão. Dormia no chão em esteira de palha. A gente tem aluno que veio para um online, que passaram a dormir, que teve a oportunidade de comprar uma cama e dormir no colchão. Eu tenho uma opinião formada, mas eu queria saber a opinião de vocês. O isolamento social que a gente teve contribuiu para essa difusão do online? Eu acredito que sim. Eu acredito também que sim. Acredito que sim. E, engraçado, nós começamos antes da pandemia. Isso, a primeira turma foi em dezembro de 2019. Novembro de 2019. Novembro de 2019. Novembro. E o lockdown entrou em março de 2020. Março de 2020. 4 meses depois. Exato. É ou não é? Então nós começamos, mas eu acho que a necessidade de isolamento fez com que as pessoas procurassem o online. A gente ficou apavorado, lembra? Foi. A gente com um projeto novo do online. Ficou, né? Gente, e agora? Será que o pessoal, agora que está todo mundo em lockdown, será que o pessoal vai procurar um curso ainda que é online? E foi justamente o que aconteceu. Foi justamente aquilo que aconteceu. Se as pessoas estavam isoladas em casa, então todo mundo partiu para quê? E houve digamos assim, um êxodo para o campo. Exato. Sim, um êxodo para o campo. Exato, Jande. O pessoal voltou para a fazenda. E a gente comentou isso, tem uma chacrinha, tem um sítio, vai embora. Vou dar um exemplo do Douglas. Douglas, é verdade. O Douglas que foi aluno meu do presencial, de Caldas depois Novas. foi para o online lá de Caldas Novas. Né? A fazenda, o pai e a mãe dele tem a fazenda até hoje em Caldas Novas. Veio a pandemia, voltou para a fazenda. Presencial e depois comprou fez online. Fez online. E o que exatamente para quê? Para buscar a informação que estava esquecendo. Exatamente. Olha bem. Professor, quando a gente falou, vamos criar esses cursos gratuitos para atingir todo o público brasileiro, professor. Ô, gente, isso aí foi Como é que foi a virada de chave? Isso foi uma virada de chave muito forte. Primeiro, no sentido da gente descobrir que as pessoas não sabem nada sobre abelha. A maioria das pessoas que vem num curso gratuito, elas não têm ideia do que é abelha. Elas têm ideia do que é abelha. Produção de mel e ferroada. Não sabe mais nada. E a produção de mel ainda é na garrafa de caninha 51 com sagu de milho. É o que tem na cabeça das pessoas. Então, o treinamento online gratuito, ele veio trazer um conjunto de conhecimento para as pessoas no sentido de quebrar crença limitante na cabeça das pessoas. Até do que é gratuito. Exato. Porque até do que é gratuito. Quando se vê curso gratuito, você já pensa, nossa, é gratuito, não deve ser tão bom. Vou perder tempo. E isso a gente pega a partir do quê? A partir dos próprios cursos presenciais, e aqui eu vou ter que citar o exemplo agora, por exemplo, do Senar. O Senar tem bons cursos? Tem alguns bons cursos. É isso também que eu tô querendo depende saber. Do estado. Como que tá a questão ainda dos depende cursos. Do estado brasileiro, depende da unidade do Senar federativa e depende do instrutor. O grosso dos instrutores do Senar, não vou dizer nem o grosso, uma boa parte dos instrutores do Senar não é padronizado. Não é nem questão de padronização. Padronização tem. Você tem um método que ele é disseminado. E que esse método é exatamente o curso rápido de apicultura. O curso rápido de apicultura, que é o gratuito, é o curso do Senar. É o curso do Sebrae. Diria que é melhor. É o curso da Emater. Então, o conteúdo é o mesmo. Mas muda em função do quê? Em função da pessoa que está aplicando o treinamento.
Uma boa maioria, a maioria dos instrutores do Senar não são apicultores. Como assim, professor, não são apicultores? Eles fizeram 6 meses de um curso de agropecuária, que tem uma disciplina de apicultura. Ele terminou um curso agropecuário, ele faz uma prova de seleção do Senar, ele tem que ter um conhecimento ali de apicultura de 6 meses ou 1 ano, ou de um curso tecnólogo de 2 anos como apicultor, que tem os cursos de pós-graduação, tecnólogos, ou ele fez um curso de agropecuária e tem ali o diploma dele como técnico em agropecuária, com a grade de apicultura. Ele passou na prova, ele vira instrutor do Senar. Ele aplica o curso? Aplica. Ele consegue passar o conhecimento? Consegue. Básico do básico do básico. O curso é gratuito? Gratuito. Então daí que vem a ideia de muitas vezes de que o curso gratuito, ele não vai atingir o resultado. Não é porque a grade é ruim, a grade do Senar é boa, mas a forma de seleção dos instrutores, ela é muito fraca, ela é falha. A apicultura ela é um estudo que você tem que amar para poder ensinar bem. Porque tem emoção envolvida. Você tem que... Tem que gostar do... Não é simplesmente passar numa prova de concurso. O senhor citou aí os cursos de graduação e pós-graduação. E tem bons no Brasil. Tem bons no Brasil. Eu vou dar um exemplo da professora Lídia Barreto, lá da Unital de São Paulo. Taubaté? Taubaté, né? Parece que a doutora Lídia está para aposentar ou aposentou. Ela já tem aí já seus quase 40 anos de pesquisa aí acadêmica. Graduação e pós-graduação. Graduação em apicultura e pós-graduação em apicultura. Vocês têm os valores desses cursos? Eu não sei se tem, Pedro? Se for a de Taubaté, salvo engano, graduação superior é de 2 anos e custa R$5.000. E pós-graduação é 16 meses e custa 7 mil e pouquinho. Pensa bem. Então, bom, muito bom. Muito bom. Professor. Muito bom. Tanto o curso de graduação quanto o curso de pós-graduação da Unital, muito bons. Muito bons mesmo. Grandes profissionais aí surgiram desses treinamentos. Agora, são treinamentos que você tem que estar online ou que você tem que estar presencial. E o online, ele não é na forma de aulas gravadas. Ele é toda quarta-feira, salvo engano. Exatamente. Então, você 2 entra horas na aula, é online, participa mas é engessado. É ao vivo. Ele não fica gravado para você assistir e reassistir. Algumas ficam, mas é um curso ao vivo. Ele é um treinamento ao vivo. Terminou. É uma plataforma independente, são plataformas que não estão ligadas nas redes sociais. Então não são aulas que você consegue o tempo todo. E é um conhecimento que você vai adquirir ao longo de 2 anos. E ele é um conhecimento muito bom da parte também de entomologia. Então isso aí é um ponto que tem que ser colocado. Ele é um bom curso, excelente curso, para você conhecer tudo de abelha. Ele fala mais de abelha do que de apicultura. E tem diferença. Porque uma coisa é você falar da abelha. Você falar da biologia da abelha, você falar da ecologia da abelha, você falar do desenvolvimento da abelha no dia a dia. Isso é estudar a abelha. Estudar apicultura é estudar apicultura enquanto o quê? A prática daquele trabalho que você tem com o animal para te dar resultado de produção. Isso é apicultura. Sim. Então a turma, por exemplo, que estuda abelha sem ferrão. Às vezes estuda espécies de abelha sem ferrão que produz 5 ml por ano. Por que o pesquisador está estudando? Porque ele está estudando a entomologia do inseto. Ele não está estudando a meliponicultura do inseto. É importante, muito. Importante e necessário. E necessário ter esse conhecimento. Sim. Que são insetos que são fundamentais para a produção de alimento que a gente come todo dia. Agora, a prática da apicultura, a prática da meliponicultura voltada para a produção de mel é abordado, mas não é o foco. Então tem essa questão dos cursos de graduação e pós-graduação que existem no Brasil. Mas esse curso da Unital é muito bom. A doutora Lídia, ela já fez várias matérias no Globo Rural, no Globo Repórter, tem um conhecimento muito grande sobre abelha e sobre apicultura. O trabalho que recentemente ela está fazendo na Bahia, por exemplo, da parte de produção de pólen, de controle de qualidade de pólen, o que tem melhorado a qualidade de produção de pólen na região da Bahia é uma coisa sensacional. A Bahia é a região que mais produz pólen no Brasil. 70% da produção de pólen do Brasil vem do sul e extremo sul da Bahia. Vem de coqueiros, professor? Coqueiros, né? Tudo coqueiro. Eu imaginei que fosse mesmo. O trabalho que ela está fazendo ali para melhorar a qualidade desse produto, poxa, um tempo atrás eu comprava pólen da Bahia, o pólen que chegava da Bahia dava 3, 4 meses, começava a nascer o ovo de traça no pólen. Então terrível, você colocava o pólen no pote, dava ali 3, 4 meses, eclodia um ovinho da traça, e o corozinho saía um corozinho andando no meio do pólen.
Pô, e você chegou eu vender pólen até para consumidor. Pô, menino, mas deu coró no seu pólen. Puta merda, como é que pode um trem desse? Hoje isso não acontece mais. A gente tem que valorizar. Melhorou muito a qualidade do pólen baiano. Os pesquisadores, os estudiosos, eles têm que existir para a gente poder produzir melhor. Apicultura é ciência, Jandileide. Apicultura é ciência. Enquanto o apicultor ele não entender que a apicultura é ciência, Pedro, que a apicultura é estudo, que tem que ser sistematizado, que não pode inventar moda, que não pode reinventar roda. Que tem que investir. Que tem que investir em conhecimento. O cara tá ali só navegando em rede social, pegando conteúdo de sites de YouTube diversos, jogando tudo no caldeirão e ele tá achando que tá fazendo apicultura daquilo ali. Ele tá fazendo Frankenstein. Eu vou um pouquinho mais longe. A apicultura também é uma atividade econômica. Sim. Não dá para brincar com investimento. E é uma atividade econômica que você está mexendo com seres vivos, né? Sim. Você tem que ter a responsabilidade disso que você está fazendo. Assim como tem na pecuária, que ninguém vai ficar brincando com boi, superprodutor de garanhão ou de cavalo, essas coisas. Ninguém brinca com um animal desse. Sem dúvida. Na apicultura também. É uma atividade econômica que você tem que respeitar e tem que ter sempre estudo para melhorar. Agora, no online, quer dizer então que o online então é melhor que o presencial? Todos os cursos online são bons? Não, não são. Não são. Tem curso online que, com perdão da palavra, Pedro, é bagaço. Eu sei, eu já gastei Você dinheiro. comprou um, você lembra? Eu comprei. Comprou dois. Você pagou Comprei dois. quanto no curso? Foi o curso mais caro que você pagou nele. Paguei R$ 29,90 num curso online. Uma porqueira de curso. Nossa, não dava nem pra usar de papel higiênico, porque o papel era duro. 10 Não, PDFs. é brincadeira. 10 PDF, foi ou não foi? Ridículo, não tinha método, não tinha um passo a passo, não tinha uma informava. comunidade, não tinha um suporte. Não, e não é só isso, professor. É assim, a pessoa pegou um monte de informação aleatória, jogou junto lá e entregou. Então a pessoa tem que saber filtrar. Isso também é uma das razões da gente ter criado o curso gratuito. Para mostrar para o pessoal o quê? De que a gente está aqui trabalhando e que a gente faz um trabalho sério. A gente faz um trabalho de ciência na apicultura. Sim. Que a gente ensina a apicultura para as pessoas, independente do grau de escolaridade delas. E de conhecimento. A gente tem alunos ali que assina com o dedo. E a gente tem aluno que é juiz de direito, Doutores, que é médico, advogados. Pedro é mestres. advogado aqui, ó. Pedrão é advogado, pessoal. Pedrão é advogado, Thiago é advogado. mestres, doutores, pós-doutores. Então a gente faz ali um ensino dentro do curso gratuito, aonde a gente passa esse conhecimento científico da apicultura visando superprodução de mel, mas com um linguajar que atende a todos. Todo mundo compreende. Todo mundo entende. Então a gente não foge do aspecto técnico-científico, mas consegue chegar a esse resultado para todos. Quando eu vejo o aluno que assina o dedo, comprar carro novo, com dinheiro do mel, isso aí é grandioso. Para mim, eu tenho como plenamente satisfeito hoje e falo com toda a segurança para vocês. O curso online, quando é bem aplicado, bem administrado, é 1000 vezes superior ao presencial. Nada bate. Eu vou quebrar o protocolo, mas eu tenho que realmente elogiar o Armindo, porque ele teve uma generosidade em quebrar essas objeções. As objeções que ele tinha com relação a produzir o curso gratuito online. Porque através desse curso, ele consegue atingir muitas pessoas e consegue mudar muitas vidas. Menina, quando eu penso que lá em Eirunepé, no Amazonas, Eirunepé não tem acesso por estrada de terra. É barco. É barco. São 12 horas de barco saindo de Manaus. De Manaus. E o seu curso uma cidade boa, uma cidade boa, uma cidade de quase 100 mil habitantes. No coração do Amazonas, além do coração do Amazonas, ele está quase na divisa com o Acre, Pedro. Uhum. Mas não tem acesso de estrada de terra por Rio Branco. Não tem. Porque a floresta é muito densa e tem uma serra gigantesca, que é exatamente a nascente da região do Rio Madeira. Então você não tem. Então não tem acesso por terra. Você tem que ir por barco por Manaus. Mas é pertinho de Rio Branco. Lá tem internet, lá tem energia elétrica. É uma cidade como qualquer outra. Só que o trânsito é qual? Barco. E a gente tem aluno em Eirunepé. É professor na escola, no Instituto Federal do Amazonas, Instituto Federal que trabalha o campo.
Igual foram inaugurados vários no Brasil, lá tem a Irunepé, e ele é professor de apicultura lá. E é aluno nosso. Impressionante, né, o alcance. Aonde que no presencial eu alcançaria um aluno desse? Aonde? Exatamente, professor. A gente tem aluno lá em Moçambique. A gente tem aluno lá no Japão. Aonde que a gente alcançaria esses alunos se não fosse pelo trabalho online? Eu acompanho o curso gratuito, né? Toda semana que tem o evento. E é impressionante e emocionante a gente ver o que realmente transforma o testemunho dos alunos, a vida das pessoas. Então, professor, vamos aproveitar, né? E convidar o pessoal. Ainda dá tempo de assistir? Gente, dá tempo ainda. Hoje a gente está indo para a terceira aula. Terceira aula. A nossa terceira aula do nosso curso rápido gratuito de apicultura. 100% online, 100% gratuito, 100% ao vivo. Que te ensina realmente... Que te ensina a apicultura pé no chão. E não ensina colocando você para baixo. A gente fala de dificuldades, mas sem colocar as dificuldades como empecilhos para você chegar. A gente apresenta as dificuldades da apicultura, mas apresenta as alternativas de como que ele vai contornar isso para atingir o resultado. Isso é muito trabalho, a apicultura é trabalho. Tem gente me mandando mensagem, teve um que mandou mensagem: professor, se eu capturar 10 enxames esse ano, igual você falou para começar com 5 a 10, no ano que vem eu consigo produzir 800 quilos de mel nos 10? Falei assim, amigão, daqui uns 3, 4 anos você consegue. Porque é caminhada. É ciclo, né? Não dá pra você... Se no primeiro ano ele conseguir produzir 20 quilos em cada colmeia, ele tem que dar pulos de alegria, estourar um champanhe. Ele nunca teve aquilo. Exatamente. Você nunca teve produção de mel na sua vida. Se com 10 colmeias no final do primeiro ano, gente, você alcançar 200 quilos de mel, 20 quilos em cada uma, você tem que estourar champanhe. Se você alcançou 20 quilos no primeiro ano, você pode ter certeza que ao final de 4, 5, você vai alcançar nem 800 quilos, não. A superprodução. Você vai alcançar 1.000 quilos em 10, porque você faz 100 quilos na colmeia. Exato. Porque tudo é uma caminhada. Você tem que entender que a apicultura é uma jornada. É estudo, é aprofundamento, é busca de informação, é trabalho em comunidade, é dar as mãos, é fazer igual a colmeia faz. Pedro, curso presencial ou curso online? Online, sem dúvida. Sem dúvida. Então, pessoal, curso Rádio Apicultura, hoje é a terceira aula. Quem não acompanhou a primeira e segunda aula, dá tempo ainda. Tá tudo gravado lá no YouTube, né, gente? Tem os links, está disponível. A gente vai ter amanhã a nossa quarta e última aula, que é a mais importante de todas. É a aula que ensina o pessoal a fazer a produção e a superprodução de mel, né, Pedro? É a aula muito... É a que fecha com chave de ouro o nosso curso rápido. Sim. E a turma tem que estar nela para poder... É o objetivo, né? Tá firme. Tem aula extra sábado e domingo. O pessoal não está sabendo ainda. A gente divulgou só no primeiro dia. Vai ter aula extra sábado e domingo. No sábado, 19 horas. No domingo, 19 horas. 2 aulas extras. A turma não pode perder, né, Pedro? Inclusive, talvez vai ter surpresinha, viu, professor? Vai ter surpresa. Vai ter coisa boa aí. Vai ter coisa boa para sábado e domingo. Vocês estão programando algo? Eu tô pensando... Estão programando as coisas bacanas aí, gente. Vai ser top demais da conta. Então a gente boa. quer realmente o pessoal com a gente, né, Pedro? É isso aí, professor. Valeu, Pedrão. Professor, só posso agradecer o convite para participar aqui, tá? Cara, nós vamos alternar aí uns podcasts aí. Não vamos botar só o Thiago. Vamos deixar não, só o gente. Thiago. O Thiago, ele é mestre capacitado. Nós vamos alternar Pedro e Thiago, hein, gente? É uma equipe fazer isso, hein? maravilhosa. Hoje eu fui convidado só porque eu comecei na apicultura no seu curso presencial e a gente está aqui hoje grande amigo. forte. E eu falo aqui realmente, aqui a gente transmitiu para todos vocês. Pedro, além de amigo, é um irmão, literalmente. Né, Pedro? É isso aí, professor. Tamo junto. Aí. Obrigado, viu? Nessa Eu que mudança. agradeço, professor. Bom demais. Muito bom. Vamos esperar a aula agora, né? A terceira aula que vai... Pessoal do VIP aí, daqui a pouquinho, 17 horas tem aula, hein? Não é pra sair, não. Fica junto do computador aí, que daqui a pouco nós estamos abrindo aula de novo. 19 horas... É um intensivão de terceira apicultura aula. Hoje é o dia inteiro. Hoje é a quinta gorda. É a quinta gorda da apicultura. Só abelha. Mas muito bom, viu? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem Valeu, com gente. Deus. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.